Olá, pessoal. Todo mundo feliz, animado para começar mais um estágio supervisionado? Na verdade, aqui, pessoal, nós estamos o grupo do sexto termo, que vai realizar a primeira vez o estágio supervisionado, que é o estágio na parte de análise, e o pessoal do oitavo termo, que realiza o segundo estágio, que é o estágio supervisionado na área de processos. Então, como a metodologia, os documentos, eles são muito semelhantes, na verdade, eles são exatamente iguais, o que muda é preferencialmente a área de atuação que vocês vão realizar o estágio. Então, estamos todos juntos e misturados nessa disciplina de estágio supervisionado, certo? Então, na verdade, estão todos os alunos do curso de Química Bacharelado que fazem estágio, nós estamos nesse grupo, certo? Então, pode ser que para o pessoal do oitavo termo, que algumas coisas que eu vou falar aqui é repetitivo, mas lembra que é importante saber, né, relembrar, então, mas é igual ao que eu apresentei para vocês no sexto termo. E aí, o sexto termo, que se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando ao longo do semestre, certo? Vamos lá, então? Então, vocês sabem que o estágio ele faz parte como algo obrigatório, tanto do curso da licenciatura como dos cursos do bacharelado. No caso do bacharelado, a quantidade de horas são 200 horas que vocês vão fazer ao longo de todo o semestre. Então, a forma como vocês vão administrar isso fica a critério de cada um. Na verdade, é 100 horas por semestre, né? Então, o pessoal que está no oitavo termo já cumpriu 100. E agora, então, vai cumprir no mínimo mais 100. E no caso, o pessoal que está no sexto termo vai cumprir até 100 horas. Então, o que vale para esse estágio supervisionado são 100 horas. Mas nada impede, pessoal, de vocês fazerem mais que 100. Então, lembra que o estágio supervisionado é a porta de entrada para vocês, para as indústrias, para iniciar a experiência profissional de vocês. Então, quanto mais vocês fizerem, é melhor, certo? Bom, então aqui, como eu comentei com vocês, no sexto termo, estágio supervisionado na área de análises, e do oitavo termo, estágio supervisionado na área de processos. E que, claro, fica a critério de vocês. Essa de ser processos é uma orientação, né? Para que vocês conheçam o processo produtivo, né? Mas, se não tiver como fazer o estágio na área de processos, pode ser feita na área de análises e nos laboratórios também, certo? Então, não há impedimento. Então, nós temos um regulamento de estágio, né? Então, o estágio supervisionado, ele está dentro das diretrizes curriculares do curso de graduação de bacharelado, então ele é obrigatório, né? O objetivo é aprimorar a formação técnico-profissional dos estudantes por meio da aplicação de técnicas de seus conhecimentos teóricos e práticos obtidos durante o curso de graduação na universidade. Então, é aperfeiçoamento, é aprimoramento de formação, né? Então, é muito importante que ele seja muito bem feito. Então, o objetivo é propiciar o contato do estudante com a realidade de mercado, proporcionando confronto, né, das teorias estudadas com as práticas existentes de aperfeiçoamento, incentivar o desenvolvimento de potencialidades individuais, permitir contato com a cultura, diretriz, organização e funcionamento das empresas públicas e privadas, contribuir com o desenvolvimento do espírito crítico voltado no aprender a aprender, aprender a ser e aprender a fazer, complementar a formação acadêmica e profissional através do desenvolvimento de habilidades específicas do seu campo de atuação, aplicar as normas de comunicação e apresentação de trabalhos técnicos, planejamentos e relatórios técnicos. Então, junto com a parte técnica, a gente também tem a parte socioemocional. Poderá cursar o estágio, né, nas disciplinas de análise ou processos, duração de 100 horas, e que o estudante precisa ter um termo de compromisso com a empresa, né, que isso é algo regulamentado por lei, né, então segue a lei dos estágios, como a gente costuma dizer.
Então, a jornada deve ser no máximo de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Para o cumprimento da disciplina processos, o estudante pode solicitar a equivalência da carga horária, caso já tenha experiência profissional, no mínimo de 6 meses, comprovada na área da química, e que as atividades desenvolvidas se encontrem em consonância do que está preconizado no Conselho Federal de Química. Então, pessoal, como que vai funcionar, né? No primeiro módulo, que é o primeiro bimestre, vocês vão fazer um diário de bordo e que ali vocês vão contar toda a saga de vocês na realização do estágio supervisionado, desde a entrega da carta de apresentação, desde o trâmite de documentação, as atividades que vocês vão defender, vão exercer, né? Então, o diário de bordo vai ser um descritivo mesmo de tudo aquilo que vocês vão fazer. A gente vai ter webconferência para a gente dividir as experiências de vocês, como que tá, se está tendo facilidade, se está tendo dificuldade, né? Qual a área, que essa foi uma grande surpresa para nós quando aconteceu a primeira edição do estágio, porque a gente teve estudantes atuando em diferentes áreas, desde a área de corante de tecidos, de uma série de análises vindas de projetos de pesquisa, parte de manipulação em farmácia, a parte de tintas e solventes. Então, foi muito rico, pessoal. A gente pôde abranger várias áreas da química, né? Vamos dizer assim. E que quando do nosso curso presencial ficava muito restrito na parte de alimento, que é o que a gente tem aqui na região de Presidente Prudente. Mas no caso de abrindo aí para os polos, então foi possível abrir as áreas de atuação de vocês também, né? Então a gente tem o diário de bordo, as 2 webconferências, a entrega dos documentos. O que são esses documentos? Termo de convênio, plano de estágio, termo de compromisso, que são documentos padrão que estão disponíveis lá no Aprender de vocês. E entrega do documento. Opa. E depois, no segundo bimestre, continua o diário de bordo, 2 webconferências, e aí a entrega dos relatórios finais, né, que já é do desenvolvimento do estágio de vocês, né, então, que envolve a entrega do relatório, né, com as atividades desenvolvidas, a quantidade de horas, o que vocês fizeram. Então, o relatório é como se fosse um relatório de aula prática, né? Então, o objetivo daquilo que você fez, o que você fez, como você fez, se foi difícil ou não. E depois, para finalizar, vocês têm uma apresentação oral desse relatório. Então, vocês entregam esse relatório num arquivo .doc, o PDF, e depois vocês apresentam esse relatório apontando para a gente o que foi feito e quais foram as potencialidades e fragilidades desse estágio, certo? E que também tem uma pontuação. Então, no primeiro bimestre, o que a gente tem é o material disponível aí a partir do dia 7, juntamente com o diário de bordo. Depois, a gente tem um prazo aí para entregar o arquivo que tem o convênio da empresa, caso a universidade não tenha o convênio com ela, o plano de estágio e o termo de compromisso, para que todas as partes envolvidas tenham ciência que você está realizando o estágio, que é a universidade, a empresa e o aluno. E o plano de estágio, que é um documento que vai descrever quais as atividades que você vai fazer nesse estágio. Então, essas 2 webconferências já estão agendadas, então, dia 16 de agosto e dia 13 de setembro. E depois, a atividade 3, que é o continua o diário do bordo, e aí a entrega dos relatórios finais. Deixa eu ver se eu coloquei. Né? Então, a entrega... Diário de bordo, as webconferências dia 10 de outubro e dia 7 de novembro. E depois a entrega dos documentos e apresentação oral no período aí das avaliações, que é do dia 25 de novembro até o dia 7 de setembro.
então o envio de arquivo o trabalho orientado com o relatório final das atividades, e aí a apresentação, né, que a gente vai marcar via Google Meet, que pode ser aí entre o dia 25 até o dia 3 de dezembro, certo? Então a gente pode escolher uma data durante a semana à noite e para quem não puder, o sábado. Então isso daqui equivale a 75 horas, né? Então, na verdade, 75% da nota, ela vem do relatório escrito e da apresentação oral do trabalho, certo? Então, o estágio é isso, pessoal, é entrega de carta de apresentação para você solicitar um estágio, depois, dado certo o aceite, a firma de documentos, né? Então, tanto do convênio como do termo de compromisso, a elaboração do teu plano de estágio, que são as atividades que você vai fazer, desenvolve as 100 horas ou mais na empresa, e depois a entrega do relatório final, com as atividades envolvidas, as potencialidades e as fragilidades, e a apresentação oral para nós do trabalho realizado, certo? Então, foi muito produtivo, né, o pessoal na nossa primeira edição do estágio supervisionado, né, então aprenderam bastante, o estágio cumpriu o objetivo e não tenho dúvidas que com vocês também vai acontecer a mesma coisa, certo? Então, desejo sucesso para vocês nessa etapa super importante, de muita aprendizagem, e que ela possa ser muito bem sucedida. E eu estou aqui à disposição para ajudar no que for necessário, certo? Então, nós nos encontramos na próxima semana, na nossa primeira web aula para esclarecimentos de dúvidas e a apresentação do trabalho, certo? Então, um abraço para vocês, pessoal, e até breve. Tchau, tchau.